Comic Sans é a fonte certamente mais amada e odiada do mundo. Eu já usei bastante e você também já deve ter usado bastante. E nessa semana, o debate sobre a Comic Sans, de novo, tomou proporções gigantescas na internet. Tudo porque o Ministério da Saúde ia lançar o plano oficial de imunização contra a Covid-19, sobre as vacinas. E no convite oficial que eles enviaram para governadores, profissionais da saúde, jornalistas, a fonte utilizada era a Comic Sans. E isso trouxe um debate, uma polêmica, sátiras e uma discussão muito grande na internet. E aí uma jornalista do UOL entrou em contato comigo para que eu contasse. Eles estavam fazendo uma reportagem, né, sobre a Comic Sans por conta desse episódio, e ela queria entender da onde veio a fonte e por que existe essa polêmica. Então, foi uma conversa super legal com ela, e eu falei, acho que cabe por um vídeo no canal. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então vamos começar pela história. Vincent Conner é o designer responsável pela criação. Ele trabalhava na Microsoft e ali no momento, em 95, quando a Microsoft estava para lançar a grande inovação que era o Windows 95, ela estava trabalhando também com uma interface que ficou pouco conhecida e depois virou um dos motivos de chacota e um dos principais cases de fracasso da Microsoft, que era uma interface chamada Microsoft Bob, que simulava ali todo um ambiente, como se fosse em cartoon desenhado, que era para facilitar o uso de pessoas não técnicas. Então a gente está falando de 95, uma época que a computação estava chegando, né, para os usuários assim tradicionais, saindo das universidades, da área científica e chegando para casa das pessoas. Então a Microsoft estava preparando uma interface, depois que acabou virando, né, o Windows assumiu tudo isso, mas uma interface que fosse ainda mais fácil de utilizar. Então era tudo cartoonizado, como se fosse uma casa, tal. E nessa casa tinha um cachorrinho, e o cachorrinho chamava Hover. E o cachorrinho, ele era como se fosse um guia ali. Ele ficava dando as dicas, dando as instruções para as pessoas aprenderem a usar aquela ferramenta. Talvez vocês lembrem do Clips, né? Lembra do Clipszinho que aparecia no Word? Então, era uma versão anterior ao Clips, o cachorrinho Hover. E então, o Vincent Conner, ele estava trabalhando nesse projeto e ele falou, bom, mas vocês estão usando a fonte Times New Roman para o cachorrinho, né? Então, o cachorrinho falava por meio de um boxezinho de diálogo. E a fonte utilizada ali era a Times New Roman. E o Vincent Conner falou assim, bom, não faz sentido, o cachorro não fala como Times New Roman, o cachorro fala de uma forma cartoon, então essa fonte não é a mais adequada. E ele começou então a pensar qual que seria a melhor proposta ali para o Microsoft Bob para ficar no diálogo do cachorrinho. E ele começou a se inspirar muito em cartoons, né? Então ele leu bastante revistinhas da DC, da Marvel, e ele então trouxe esse olhar de uma tipografia mais cartoonizada, né, para ser utilizada muito para aproximar, né, de uma linguagem para as crianças e muito a ideia do cartoon mesmo, porque era para ser utilizada dentro daqueles balõezinhos de diálogos, e aí que surge então a fonte Comic Sans. Mas o que aconteceu? Nesse projeto específico do Microsoft Bob, como a interface gráfica já estava pronta, e é até interessante que o Conner ele fala que ele não criou para ser uma tipografia, mas só para estar ali naquela interface específica, mas como ela já estava pronta, não dava para mudar, eles acabaram não utilizando a Comic Sans. Mas a ideia circulou na Microsoft, algumas pessoas gostaram e eles então tornaram numa tipografia que foi incorporada para dentro de alguns serviços Microsoft como padrão. Então no Microsoft Word, depois, no Windows, depois no Word, e estava lá disponível para as pessoas utilizarem. Então isso é um pouco da história ali, da onde veio essa ideia. Surgiu como uma estratégia para ser adotada numa interface mais ligada a essa ideia do cartoon, do diálogo. Por que ela é tão amada e tão odiada? Para responder essa pergunta, a gente tem que percorrer toda a trajetória de toda essa construção da tipografia. Então ela foi colocada ali no Windows 95 como uma das fontes padrões. E vamos pensar, em 95 as pessoas estavam começando a utilizar a computação pessoal nas suas casas
E elas estavam acostumadas a usar a máquina de escrever. E de repente chega um computador que tem um editor de texto. E nesse editor de texto tem algumas possibilidades de fontes. Tem fontes com serifa, tem fontes sem serifas e tem a Comic Sans, que era uma fonte diferente. E acho que pelo fato dela ser uma fonte mais diferente, as pessoas e trazer um ar assim, né, mais alegre, mais leve, por ser, né, ter sido pensada para ser usada em diálogos, em cartoons, as pessoas começaram a utilizar isso de forma indiscriminada, em relatórios de empresa, em documentos oficiais, em trabalhos escolares, enfim, em tudo que vocês possam imaginar. E a fonte, então, foi ganhando uma popularidade muito grande. E aí alguns designers começaram a criticar, falando assim, olha, vocês estão usando essa fonte fora do contexto, porque ela é uma fonte que foi pensada inicialmente um olhar mais cartoon, e vocês estão colocando isso num balanço de uma empresa. E isso começou a ser debatido. E com o passar dos anos, toda essa ideia do design ele foi se fortalecendo, né? Principalmente com a questão do design digital chegando, com algumas suítes para as pessoas usarem em casa, com os novos cursos de design sendo criados, foi então se desenvolvendo um olhar mais crítico para o uso de certas tipografias. E aí começou a surgir algumas críticas bastante fortes em relação à Comic Sans, falando, olha, não é o uso mais apropriado num documento oficial, que é super sério, você colocar a Comic Sans ali. Então, mais ou menos a ideia é que a Comic Sans foi começando a ser utilizada fora do contexto inicial do que foi pensado. E muita gente pergunta, mas é só uma tipografia, não importa. Importa, né? A tipografia, ela faz parte da construção do significado da palavra. Tem vários estudos, depois a gente pode discutir isso, né, do ponto de vista da ciência cognitiva e da percepção, mas sim, a tipografia é fundamental. Então você tem aquela tipografia que vai facilitar uma leitura, tem aquela tipografia que vai ajudar a construir algum tipo de significado, que vai trazer toda uma atmosfera para o que você está querendo estudar. Eu vou deixar alguns links na descrição aqui, alguns links de artigos científicos que ajudam a entender um pouco esse cenário. Para dar um exemplo, né, vocês se hospedariam nessa pousada do sossego que utilizasse essa tipografia aqui na sua identidade visual? Certamente você ficaria com o pé atrás, porque qual que é a impressão do lugar que essa tipografia está passando para você agora? Mas a Comic Sans não é tão malvada assim, pode ser uma fonte bastante útil para dislexia. Então quem tem dislexia é uma fonte que pode auxiliar, que pode facilitar o processo de leitura. Essa também é uma perspectiva que está em disputa. Você tem algumas pesquisas que mostram que realmente facilita por conta de ter contornos mais bem preenchidos, o espaçamento, e outras pesquisas que mostram que, na verdade, ela não melhora tanto assim, ela só se aproxima das fontes que já são melhores para quem tem dislexia. Então essa é uma disputa e mais uma polêmica em que a Comic Sans está envolvida. E se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe e siga nas redes sociais no Instagram e no Twitter para mais assuntos sobre ciência cognitiva, percepção, design e inteligência artificial. Até mais!